A primeira coisa que você tem que entender é que não houve uma revolução de fato. Tá? Essa palavra revolução foi criada aqui pelos getulistas para dizer que ele era o cara, que ele era o salvador da pátria. Na verdade, o que houve foi um golpe militar. Olha o que diz o historiador Boris Faustus. Acabou com a hegemonia da burguesia do café, inserindo o Brasil no capitalismo internacional. Quem vai assumir o poder em 1930, a gente também fazia parte das oligarquias. Só que eles não pensavam somente no café, 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 agro, 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 agro. Eles vão pensar também no processo de industrialização. Saiu uma oligarquia, entrou outra oligarquia. Podemos dizer grosseiramente que entrou uma oligarquia um pouco mais moderna, com uma visão um pouco mais ampla das suas relações econômicas de poder, liderados pelo gaúcho Getúlio Vargas. Ok? O presidente Washington Luiz apoiou o candidato paulista ao invés do mineiro. Então, o presidente Washington Luiz, gente, ele promoveu uma dissidência naquela política do café com leite. Todo mundo fechou um acordo antes de 1930 que deveriam apoiar o próximo candidato a presidente. E esse candidato seria o de Minas. Só que o Washington Luiz falou, não, esse cara de Minas ele é muito fraco, eu vou apoiar o de São Paulo. Não, presidente, você não pode fazer isso. Vai sim. Eu sou o presidente, quem manda aqui, cala a tua boca. Então a galera de Minas Gerais ficou mordida, chateada com Washington Luiz. Se juntou com a galera do Rio Grande do Sul e se juntou com a galera do Nordeste. E eles foram disputar as eleições contra o candidato de Washington Luiz. Esses três grupos aqui, gente, nós chamamos de Aliança Liberal. Eu vou repetir, tá, gente? Aqui no contexto de 1929, 1930, três grupos tentaram lutar contra o presidente Washington Luiz. Foram concorrer às eleições, formado pelas oligarquias de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Nordeste. Esse grupo nós chamamos de Aliança Liberal. Foram para as eleições. Ganharam? Não. Claro que não. Já que o sistema eleitoral era altamente corrupto. Ganhou o candidato apoiado por Washington Luiz. Júlio Prestes, então me falha a memória. Não lembro agora do nome. Ele é tão insignificante na história que eu esqueço o nome dele. Só que a Aliança Liberal aceitou a derrota nas urnas? Não. E aí eles foram para cima, tiro, porrada e bomba, foram para cima do Washington Luiz. Foram lá, colocaram uma arma mais ou menos na cabeça dele. E aí, senhor Washington Luiz, por favor, você pode sair da presidência? Já que vocês estão pedindo assim, apontando uma escopeta para o meu peito, eu estou saindo fora. Então foi um golpe militar. Nas eleições, a Aliança Liberal perdeu, vencendo Júlio Prestes, está aí o nome do cara. Mas usando como pretexto o assassinato de João Pessoa no Nordeste, houve um golpe. Não tinha nada a ver esse assassinato do João Pessoa, que era candidato a presidente aqui. Getúlio Vargas e seus partidários se organizaram. Em outubro de 1930, tiraram o Washington Luiz do poder. O Exército e a classe média tiveram um papel importante, apoiando esse movimento de 1930. E aí Getúlio Vargas chegou ao poder, tá? De forma indireta, perdendo as eleições, não te esquece. Então, foi um golpe militar. Ao longo de toda a história do Brasil, gente, nós iremos observar vários e vários golpes militares. Só que fica muito feio escrito isso no livro de história, né? E o Vargas falou, professor de história, historiador, escreve aí. Revolução. E alguns livros e revistas na época saíram com a palavra Revolução de 30. Getúlio Vargas vai começar a Era Vargas. 15 anos no poder. Olha aqui o símbolo do populismo. Vargas comendo no bandejão da fábrica, né? Vargas indo junto com os trabalhadores comer. Com certeza, nesse dia aí, gente, era lasanha de camarão rosa. No outro dia que o Vargas não estava aí, era macarrão com carne de monstro. Então, gente, tudo é marketing. Governo provisório, governo constitucional e Estado Novo. Didaticamente, nós dividimos assim o governo Vargas. Didaticamente, o governo provisório ele é de 30 a 34,
o governo constitucional de 34 a 37 e o Estado Novo, que na verdade foi a ditadura varguista, nós temos de 37 a 1945, ok? Vamos lá. Governo provisório. Getúlio Vargas assumiu provisoriamente o governo brasileiro, através de um quê? Do golpe militar. A Aliança Liberal, juntamente com militares, foram lá e depuseram o Washington Luiz. Por quê? Porque o Washington Luiz quebrou a política do café com leite. E os tenentistas, né, já queriam estar no poder há muito tempo, desde lá da revolta do Forte Copacabana, entre outras situações. Então Vargas assumiu o governo, eu expliquei isso na aula anterior, tá, gente? Aqui no canal existe várias e várias aulas, você pode ver a playlist aí da ESA, que você acompanha do Brasil colonial, melhor dizendo, dos povos indígenas até, vamos ver aqui, até o governo FHC, né? Até os anos 2000. Então quase toda a história do Brasil aqui no canal, 100% gratuito para vocês. Deixe seu like, inscreva-se no canal, claro. Então começou o governo provisório, onde Vargas iria administrar o Brasil através de decretos. De acordo com o que ele acreditava que seria certo, ele baixava o decreto, toma-te e cala tua boca. A sociedade só tinha o direito de ficar calado. O Congresso Nacional ele foi dissolvido, os governadores foram afastados e no lugar dos governadores, Vargas nomeou um quê? Interventores. Esses interventores, muitas das vezes militares, o que acabou causando uma série de atritos com São Paulo, porque a galerinha de São Paulo não gostou do interventor por ele ser militar e por ele ser nordestino também, tá bom? A Constituição anterior, ela foi anulada e aí o presidente governa como ele quer. Você observa aqui, gente, todo presidente, quando ele assume o poder, é muito comum ele criar e extinguir ministérios. Conforme o cenário aqui, conforme o desenho dos ministérios, você observa quais são as intenções do presidente para o futuro aqui. Então, Vargas vai criar esses ministérios, logicamente pensando em investir pesado, em poder promover melhorias de políticas públicas para o trabalho, indústria, comércio e até, olha só, gente, inédito, um Ministério da Educação. Logicamente que essa educação aqui não é linda e maravilhosa. Vai ser construída uma educação sob total tutela do Estado, onde vão criar um mito. Vargas, o pai dos pobres. Vargas, o melhor presidente do Brasil. Vargas fez a Revolução de 30. Vargas defendeu o Brasil do comunismo. Então, era uma educação tendenciosa. Vargas, muito sabiamente, sabia que o Brasil não poderia depender apenas do agro. Então, ele queria diversificar as atividades na indústria e no comércio. Para que indústria e comércio funcionassem muito bem, ele deveria interferir nos sindicatos, ele deveria evitar greves e manifestações, deveria interferir nas relações de trabalho. Vargas criou aqui a lei dos 2/3. 2/3 dos trabalhadores de qualquer fábrica, de qualquer ambiente de trabalho, deveriam ser brasileiros. Professor, eu não entendi. Naquela época, gente, década de 30, era muito comum as fábricas e as indústrias terem muitos e muitos italianos, alemães, portugueses. Você entrava numa fábrica de sapatos, vamos supor, de 100 trabalhadores, 80 eram italianos e alemães, irlandeses e por aí vai. Então Vargas quer que 2/3 sejam brasileiros. Então, se numa fábrica você tem 150 trabalhadores, no mínimo 100 deveriam ser trabalhadores nacionais. Então aqui você já observa uma característica do governo, que qual é? O nacionalismo. Então Vargas ele era nacionalista. Vargas privilegiava o capital do Estado, o capital do empresariado brasileiro frente ao capital estrangeiro. Ah, professor, o capital estrangeiro ele não era bem-vindo? Era, gente. Mas na cabeça de Vargas ele não deveria ser o predominante. O capital estrangeiro não poderia mandar no Brasil, acabar com a soberania brasileira, o que aconteceu em vários momentos
na história do Brasil. Professor, o Vargas, ele acabou com o agro? Não, gente. O Vargas, ele é oriundo da agropecuária. Ele é gaúcho, com fazendas lá no Rio Grande do Sul, assim como o João Goulart, o seu parceiro político. Então ele vai continuar apoiando o agro. Em vários momentos você vai ver ele valorizando aqui o café, a cana-de-açúcar, o açúcar propriamente dito. Então ele não vai esquecer do agro. Getúlio Vargas nomeou para São Paulo, está aqui o bonitão das tapiocas, o João Alberto. Né? João Alberto foi nomeado interventor em São Paulo, sofrendo com isso, logicamente, uma ampla oposição. Por que Vargas fez isso, gente? Porque Vargas também estava #chateado com os paulistas que apoiaram o Júlio Prestes lá em 1930, que apoiaram a cisão, a ruptura da política do café com leite de Washington Luiz. Então, durante muito tempo, Vargas alijou, afastou a elite paulista do poder. E aí eles fizeram maior onda, e aí eles fizeram maior confusão. Daí vai surgir a Revolução Constitucionalista de São Paulo. Você que está me ouvindo aí de São Paulo, tenho certeza que vocês conhecem amplamente, né? Amplamente essa discussão, né? Existe feriado, existe uma valorização desse sentimento paulista contra Getúlio Vargas, né? Foi acusado de ser um ditador e etc. E aí, gente, para evitar maiores confusões, Vargas acabou trocando, tá, o interventor. Como eu falei para vocês, Vargas investiu na questão do trabalho, tentando interferir nos sindicatos. Os sindicatos deveriam ser sindicatos pelegos. O que é um sindicato pelego, gente? É o sindicato que, ao invés de trabalhar para os trabalhadores, trabalha em prol, em defesa dos interesses do Estado e do patronado, ok? Clube 3 de Outubro, um grupo do Bolinha, um grupo de homens, né, da elite que apoiava o Getúlio Vargas. Simplesmente isso, né? Eles se identificavam com as diretrizes autoritárias de Vargas. Era mais um dos segmentos da sociedade brasileira que gostavam e que eram pró-Vargas. Aí em 32, como acabei de falar para vocês, Vargas continuou investindo no agro, né? Aqui no cacau, no açúcar, no álcool. Então ele não esqueceu esse ambiente do agro, diferentemente, né, de muitos presidentes posteriormente, né? Mas sempre o agro foi beneficiado pelas políticas de Estado. Em 32 ele criou o sistema previdenciário, né? Aqui é o primeiro passo, gente, bem aqui, olha, é o primeiro passo para o sistema de aposentadoria. Ainda não é esse sistema de aposentadoria do INSS que nós conhecemos hoje, mas já foi o ponto de partida. Para tentar sanear a questão das eleições, foi criada a Justiça Eleitoral, porque antes quem fiscalizava as eleições? Os próprios políticos. Será se existia bandalheira e corrupção? Claro que existia. Vargas criou a primeira carteira de trabalho. Observe bem aqui o número da carteira de trabalho, 0001. Então ele queria que todo mundo tivesse carteira de trabalho. A carteira de trabalho, gente, ela tem foto. Por que ela tem foto? Porque essa foto ela deveria ser comparada com a foto da delegacia política, para ver se você não participou de nenhuma greve, nenhuma manifestação, se você era comunista ou não. Então a foto acabava sendo um elemento de exclusão. A carteira de trabalho, se você fosse um trabalhador que reivindicasse sua melhor condição de vida e de trabalho, provavelmente você teria dificuldade em arrumar emprego. Então a carteira de trabalho era um elemento excludente, bem diferentemente de hoje, né? Bem que hoje também tem uma galera que nem quer ter mais carteira de trabalho, né? Revolução Constitucionalista de 32. São Paulo, olha aqui a propaganda. Você tem um dever a cumprir. Consulte a sua consciência. MMDC. Aqui em homenagem aos estudantes que foram mortos aqui em manifestações contra o governo Vargas. Martins Miragaia, Drauzio Camargo era o nome das pessoas. Então, gente, a oligarquia paulista não aceitou ali na década de 30 a marginalização política,
como está dizendo aqui no primeiro item do slide. Eles queriam uma fatia do poder, eles queriam um cargo no governo federal. Só que o Vargas não estava muito afim de fazer isso, não. PD e PRP se uniram. As palavras de ordem eram interventor, civil e paulista. Então eles queriam o poder, mas eles ficaria muito feio falar para a sociedade brasileira. Nós queremos o poder, nós queremos o poder. Então vamos inventar um discurso. Qual é o discurso? A mudança do interventor, um sistema eleitoral e a organização da futura Constituição. Para quebrar as pernas do movimento, o que foi que o Vargas fez? Ele falou, ok, eu vou fazer. E aí a galera de São Paulo ficou meio assim, perdida, né? Caraca, ele vai atender nossas reivindicações. E agora, o que a gente vai dizer para a sociedade? Né? Então tá aqui, olha. O governo cedeu, nomeando Pedro de Toledo, e mandou publicar o novo Código Eleitoral. E também, né, o projeto da Constituição. Olha o nome da revolução. Na verdade foi uma revolta, né? Revolução Constitucionalista. Ou seja, eles queriam acabar com o governo provisório. Eles queriam uma Constituição. As leis todas bonitinhas e bem organizadas. Vargas falou, ok. E aí os caras ficaram sem graça, né? Eles nunca tinham passado da segunda página. E aí eles tiveram que buscar, gente, alguma desculpa, né? Para lutar contra o Vargas, contra o governo Vargas. E isso acabou surgindo a partir da morte dos estudantes. E aí, gente, teve uma guerra civil, tá, gente? Uma luta armada. Tiro, porrada e bomba. São Paulo contra o governo federal. Vargas já lançou aqui uma fake news dizendo que São Paulo queria se separar do Brasil, que a revolução era um movimento separatista. Mas não era, tá, gente? Isso foi papo furado do Vargas. Não possuindo infraestrutura bélico-militar e acusado de estar realizando um movimento separatista, São Paulo rendeu-se. Né? Essa palavra rendeu-se aqui é muito forte, tá? Eu particularmente não gosto muito dela. Mas estava lá no texto, se não me falha a memória, eu tirei esse texto do historiador Boris Fausto. Né? Eles lutaram muito firmemente, muito fortemente, foram derrotados militarmente. Mas aí Vargas acabou atendendo a reivindicação da elite e começou a distribuir cargos para a elite de São Paulo. Não os melhores e melhores, os cargos mais top, top, top do Brasil, mas deu um cala-boca aqui para eles. E eles falaram, ô Vargas, você não é ditador, I love you. I love you, Getúlio Vargas. Então Vargas acabou calando essa oposição, distribuindo alguns cargos do segundo escalão para a elite de São Paulo. Então, embora eles foram derrotados militarmente, na essência eles foram vitoriosos, porque tudo aquilo que eles falavam eles conseguiram. Eles não queriam um novo interventor? Conseguiram. Não queriam um código eleitoral? Conseguiram. Não queriam a organização de uma Assembleia Constituinte? Também. E o poder? Também. Então, gente, na essência, na ideia, o movimento foi sim vitorioso. Ok? E aí chegamos no governo constitucional. Né? Chegamos aqui na segunda fase. Né? Chegamos aqui no segundo momento da era Vargas. Lembrando, tá, gente, que Vargas vai governar o Brasil por muitos anos. 15 anos. Ele vai sair, ele vai renunciar, já adiantando aqui a história, e depois ele vai voltar novamente, depois do governo Dutra. Então, aproximadamente, gente, ele vai ter ali um governo de 18 anos. Não sei na cidade de vocês, mas aqui na minha cidade tem uma avenida chamada Presidente Vargas. Então, sempre tem, né, uma avenida, uma praça, uma escola, um monumento, sempre uma referência a Getúlio Vargas. Então, ele conseguiu entrar na memória do povo brasileiro, na história do brasileiro. Beleza? Então, aqui nós temos o governo constitucional, 34 a 37. Foi instalada a Assembleia Constituinte. Eu sempre falo isso para os meus alunos em sala de aula. Gente, qual é a função de uma Assembleia Constituinte? Redigir uma nova Constituição. Organizar e escrever artigo por artigo uma Constituição. E isso foi feito aqui.
E aí a Constituição previa que o mandato do presidente seria de 4 anos, eleito através do voto direto. Só que o Vargas, muito malandro, articulou aqui com esses políticos que vocês estão vendo aqui, lindos e maravilhosos, que ali em 34 deveria ter uma eleição indireta. Em 34, tá? E a eleição direta só iria ocorrer 4 anos depois. Nós sabemos que essa eleição não aconteceu. Deveria. Então, malandramente, Vargas foi eleito indiretamente presidente do Brasil. Então, enxerguem isso, tá? Em 1930, aqui, colocar esse número feio pra caramba desenhado pelo mouse. Em 1930, Vargas chegou ao poder por um golpe militar. Em 1934, Vargas foi eleito presidente indiretamente pela Assembleia Constituinte. E em 1937, ele vai dar outro golpe, que ficou conhecido na história como o Plano Cohen. Então, nesses 3 momentos, Vargas foi eleito não democraticamente, tá bom? Nessa Assembleia Constituinte aqui você vê Carlota Pereira de Queiroz, a primeira deputada do Brasil. Uma sociedade extremamente machista, onde não deixa a mulher participar ativamente da política brasileira. Isso é muito comum aqui na história do Brasil, infelizmente até hoje. Essas mulheres na década de 30 que participavam da política nacional ou municipal, estadual, como tivemos algumas políticas ali, umas mulheres no Nordeste, elas reclamavam muito que, por exemplo, quando elas iam a um banheiro, não tinha banheiro de mulher. Olha só como a sociedade era machista naquela época, né? Uma mentalidade da época. Só tinha banheiro. Hoje, praticamente todas as repartições públicas do Brasil têm banheiro masculino e banheiro feminino, porque esse ambiente não era frequentado normalmente por mulheres na década de 30 e na década de 40. Ok? Então nunca devemos esquecer o importante papel da mulher na história. Então aqui nós temos os principais itens da Constituição de 34. O Brasil tem 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Logicamente que o maior poder estava na mão do presidente. O mandato de 4 anos com eleições diretas. Presta atenção, que não existia o sistema de reeleição, tá, gente? Sistema de reeleição, se não me falha a memória, foi em 1997. 97, é recente. Nós já estávamos vivos, alguns de nós aqui, né? Eu sei que tem uma galerinha muito jovem vendo essas aulas. Extinção no cargo de vice-presidente, voto secreto, universal e feminino. Olha, pela primeira vez na história, as mulheres vão ganhar o direito de voto, né? Eram todas as mulheres? Não, apenas as funcionárias públicas remuneradas. Então, gente, foi o primeiro passo, mas ainda não é um processo 100% democratizado. Alfabetizados e maiores de 18 anos também estão na lista. Ponto positivo, o ensino primário obrigatório e gratuito. Nós teremos aqui a expansão das escolas públicas no Brasil. Muitas leis trabalhistas foram colocadas aqui na Constituição. O professor Vargas fez as leis trabalhistas? Não, gente. Quem pensou as leis trabalhistas foram os próprios trabalhadores, né? Os próprios trabalhadores fizeram muita onda, muita greve. A greve de 1917, tiro, porrada, bomba, muita gente morta, muita gente presa. E Vargas não queria que isso acontecesse no governo dele. Então Vargas oficializou as leis trabalhistas. Lembrando que essas leis trabalhistas eram apenas para os trabalhadores urbanos. Então não era para todo mundo, tá, gente? E na década de 30, poucos eram trabalhadores urbanos. O Brasil não era um país urbanizado. Então as leis trabalhistas urbanas: férias remuneradas, regulamentação do trabalho feminino, licença maternidade, salário mínimo, jornada de 8 horas diária, indenização do trabalhador em caso de demissão sem justa causa,
proibição do trabalho de menores de 14 anos, entre outras. Não podemos esquecer de que Vargas ele é nacionalista econômico. Tá? Ele é nacionalista. Ele privilegia o capital nacional. E aí ele vai criar uma série de leis para proteger esse capital nacional e as nossas riquezas, como a questão das minas, como a questão das águas, tá? Que são fonte de energia, que são políticas de soberania nacional. Então, os recursos hidrominerais são de responsabilidade do Estado. Né? O Estado, entre aspas, é o protetor, é o dono desses recursos, que na verdade é o povo brasileiro. Né? E, infelizmente, ao longo das décadas, foram privatizadas várias dessas empresas criadas por Vargas, como a Companhia Siderúrgica Nacional e a Vale do Rio Doce. Proibição de que estrangeiros fossem proprietários de órgãos de divulgação, de imprensa. Né? Então, defendendo aqui a imprensa nacional. O receio de grupos estrangeiros conspirarem contra o governo, contra o Estado brasileiro. E isso ficou bem claro anos depois. A questão nacionalista, tá, gente? A questão nacionalista, quando Vargas vai criar a Petrobras. Então, forma-se uma tríade, né? Companhia Siderúrgica Nacional, Companhia Vale do Rio Doce e a Petrobras. É o que nós chamamos de indústria de base. Então, Vargas ele foi muito importante para essa indústria de base. O que é a indústria de base, professor? É a indústria que dá sustentação para a existência de outras indústrias. Então, tá aqui, gente. Essas aqui são as indústrias brasileiras. Mas para essas indústrias brasileiras existirem, tá aqui, ó, tem vários tipos de indústria. X, Y, Z. Para essas indústrias existirem, elas têm que ter uma sustentação. Elas têm que ter base em outras indústrias. Quem são essas sustentações? Aqui, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Vale do Rio Doce e a Petrobras. Beleza? A Vale do Rio Doce tira o ferro, aquele minério de ferro, e aí você vai ficar olhando? Você precisa mandar para a siderurgia. Companhia Siderúrgica Nacional fabrica um carro, por exemplo, com ferro. E como é que o carro vai andar? Precisa de combustível. Por isso foi criada a Petrobras. Perfeito. Ele aqui sujando as mãos aqui. Anos depois, quem repetiu esse gesto foi o companheiro, o 9 dedos. Dentro da política internacional, gente, você vai observar a propagação das ideias nazifascistas no mundo. Você vai observar a propagação das ideias socialistas, comunistas. Então, esse era o debate internacional e esse é o debate que nós teremos aqui no Brasil também. Né? Essas ideias elas vão chegar aqui no Brasil. As ideias comunistas, socialistas, através da ANL, Aliança Nacional Libertadora. As ideias de caráter fascistas, através da Ação Integralista Brasileira, a AIB. Então, enquanto eles dois ficavam brigando entre si, Vargas iria caminhando e cantando, seguindo a canção, cada vez mais centralizador e autoritário. Essa galera aqui puxava o saco de Vargas, tá? Ei, Vargas, deixa a gente fazer parte do governo. O Vargas já é, meus amiguinhos. Logo, logo a gente vai conversar. Eu vou arrumar um cargo para vocês no meu governo. Espera um pouquinho aí. Até hoje os integralistas estão esperando. Então Vargas também não amava os integralistas, tá? Embora se identificasse com eles, né? Porque eles eram também centralizadores e autoritários. Tá aqui os integralistas, né? A e B, no uniforme verde aqui, olha. O símbolo da matemática aqui, ó. O sigma. Eles queriam ser semelhante aos nazistas, tá? Tinha que ter o símbolo, tinha que ter o cumprimento. Lá na Europa era a Hitler, a Duce. Pro Mussolini, aqui eles inventaram o tal de Anauê. Olá, cara pálida. O Brasil precisa de você. Fora do integralismo não há nacionalismo.
Então aqui nós temos o nacionalismo exacerbado, uma das características fascistas. Liderado pelo escritor Plínio Salgado, movimento social e político de orientação fascista. Eles não eram 100% fascistas, eles tinham características, tá? E queriam um governo forte, autoritário, ditatorial. Quem fazia parte da ação integralista brasileira? A galera da grana, a classe média alta, o clero, a cúpula de alguns grupos militares, né? As classes sociais mais abastardas, né? E até mesmo, né, gente, algum grupo ali da classe média baixa, que estava descontente com o histórico das oligarquias. Aqui nós temos a Aliança Libertadora Nacional, movimento de esquerda, tá? Aqui eles eram de esquerda literalmente e comunistas de fato, tá? Eles faziam luta contra os fascistas. Eram reformistas, tenentes, classe média também, líderes sindicais e comunistas de forma geral. O seu líder, Luiz Carlos Prestes, que se juntou aqui posteriormente ao PCB, Partido Comunista Brasileiro, que acabou exercendo durante muito tempo uma certa liderança. O que eles desejavam? O fim do pagamento da dívida externa, a nacionalização de empresas estrangeiras, a reforma agrária e, logicamente, eles eram contra Getúlio Vargas. Inclusive, eles queriam, né, a retirada de Vargas do poder. Eles se organizaram para tal empreitada, mas logo adiantando, eles não foram vitoriosos. Ok? Aqui você vê a intentona comunista. Uma intentona. Intentona, gente, entendam, uma revolta. Tá? Uma revolta de comunistas. Um levante militar comandado por Luiz Carlos Prestes. Eles acreditavam ter apoio de vários e vários estados, de vários e vários quartéis. Na hora do vamos ver, do pega pra capar, bora lá só tu. Bora lá tirar o Vargas do poder? Bora, bora! Quando? Amanhã. Quando chegou o amanhã, só a galera do Rio Grande do Norte, de Pernambuco e uma galerinha muito pequena do Rio de Janeiro literalmente tentaram depor Vargas. Então tá aqui, olha. Objetivo, tentativa de tirar o Vargas do poder e implementar um governo socialista. Os revoltosos na época avaliaram muito mal as condições para o movimento, ou seja, eles não tinham amplo apoio da sociedade e dos militares para tirar Vargas aqui do poder. Então não deu certo, né? Mais de 6 mil pessoas foram confinadas em solitárias e submetidas a tratamento desumanos, inclusive o líder da revolta, o Luiz Carlos Prestes, com a sua linda esposa aqui, Olga Benário. Tá bom? Então eles entraram aqui de forma clandestina no Brasil, né? Acabaram virando um casal, se apaixonaram. Tem uma linda história de amor. Você pode ver isso num filme, gente, chamado Olga. Tá? No filme Olga, você observa de forma bem clara todas essas construções, todas essas narrativas históricas. Aqui o Luiz Carlos Prestes, num centro baixinho, sendo preso 7 da manhã, em 5 de março de 36, no Rio de Janeiro, pouco depois. Nos meses seguintes à rebelião comunista, a polícia de Filinto Miller prendeu praticamente toda a direção do PCB. Além de Luiz Carlos Prestes, sua mulher Olga Benário, de nacionalidade alemã, capturados no início de março, já em 36, né? O que foi que Vargas fez, gente, com Olga, com a esposa dele? Ligou para o Hitler, mandou um WhatsApp para o Hitler e falou: estou te mandando um presente. Um absurdo, tá, gente? Absurdo, um momento muito triste. Por isso que eu não gosto de Vargas. Olga foi deportada em 36, foi morta na câmara de gás em 42. A família de Olga só teve confirmação de sua morte após o término da Segunda Guerra. Então, para você ver, gente, o quanto Vargas ele era violento, né? Direitos humanos não fazia parte do vocabulário. Então, para servir de exemplo, quem lutava contra Vargas, ele pegou Olga e fez o que fez, né? O Prestes ainda sobreviveu e depois, gente, eu vou falar isso aqui para vocês, impressionantemente, ainda apoiou Getúlio Vargas lá na década de 50. Vargas não queria sair do poder, ele viu a galera se organizando para as eleições de 38, mas ele vai difundir aquela velha ideia que você sempre vê
na política brasileira até hoje, no século XX, no século XXI. Os comunistas. Nossa bandeira nunca vai ser vermelha. Sempre existe essa desculpa. Então Vargas foi para a Rádio Nacional e falou para a sociedade brasileira que ele e as Forças Armadas teriam descobrido um plano secreto, onde esse plano secreto, né, dizia que um tal de Cohen, né, o nome do Cohen, que é um nome muito comum de judeus, como se fosse Silva no Brasil, um tal de Cohen, juntamente com a União Soviética e o comunismo internacional, iriam invadir o Brasil. E agora, quem poderá nos defender? Eu, Chapolin Colorado? Não, Getúlio Vargas. Mas para isso, eu tenho que fechar o Congresso e suspender a Constituição. Filha da mãe. Então aqui é um golpe, tá, gente? A primeira grande fake news da história do Brasil. Essa carta, esse plano Cohen, na verdade, foi elaborado pelo capitão Olímpio Mourão Filho, chefe do serviço secreto da AIB e oficial alotado aqui no Ministério de Vargas, né? Em todo o país, líderes da igreja, intelectuais e estudantes apoiavam a reação de Vargas contra a ameaça dos comunistas, né? Da ameaça do plano Cohen. Em 10 de novembro de 1937, Vargas comandou um golpe de Estado, dissolvendo o Congresso e outorgando uma nova Constituição. Outorgando aqui, gente, outorga, nesse sentido, significa uma imposição. A Constituição da Polaca, né? Às 10 horas da manhã, a nova Constituição foi assinada no Palácio do Catete, onde Vargas ficava, né? No Rio de Janeiro, e seus ministros, à exceção de Odilon Braga, que se recusou a subscrevê-la e pediu demissão. Porque esse aqui vai ver esse cara que ele era honesto e ele via que era um golpe, né? Na noite do 10 de novembro, Getúlio transmitiu pelo rádio a proclamação ao povo brasileiro, anunciando a entrada em vigor de uma nova Constituição. E aí ele fala: não pode fugir ao dever de tomá-la, democracia dos partidos, que nos períodos de crise como o que atravessamos, subverte a hierarquia, ameaça a unidade pátria. Sempre coloco pátria, né, gente? No discurso. Pátria e democracia para dar golpe. E põe em perigo a existência da nação. O sufrágio universal passa a ser assim. O sufrágio universal passa a assim ser um instrumento dos mais audazes e mascara que mal dissimula o conluio dos apetites pessoais e de corilhos, né? De um pequeno grupo. Então, não pode haver o voto universal, porque esse voto estaria nas mãos de uma minoria. Gente, tudo papo furado isso daqui, tá? Tudo lenga-lenga, enrolation. Ele está enrolando o povo brasileiro. E o povo, coitado, né, acabou aceitando. Então, ali, corilhos, né, significa algo ruim, né? Um conluio, né, sem nenhum aspecto positivo para a sociedade brasileira, né? De malícia, de algo ruim, né? Então, ele iria evitar isso. Como evitar? Fechando o Congresso e outorgando uma Constituição. E aí sendo soberano, não deixando que no ano seguinte, em 1938, ocorresse a Constituição. E aí começa o último momento, começa o Estado Novo. Um Estado violento, um Estado que vai copiar a Constituição da Polônia, por isso que nós chamamos de Constituição da Polaca. Uma Constituição extremamente autoritária, que determinava censura, determinava pena de morte, limitava o nosso direito de greve. O presidente era a máxima autoridade, ou seja, você só tem o direito de ficar calado. Quem não aceitar é bala. O Estado Novo teve características semelhantes do fascismo. Por quê? Porque aboliu garantias individuais, constitucionais, mas se diferencia dele, tá, gente? Não é a mesma coisa, porque não existe uma mobilização de uma nação, de uma pátria, de um partido político sobre uma liderança para aplicar tais ideias autoritárias.
Então Vargas ele não era fascista, ele tinha algumas características fascistas. Que características são essas? Tentar desarticular as tensões sociais, as greves, as manifestações públicas e tudo mais. Era autoritário, promovia censura, perseguições, extradições, mandava torturar os opositores e até mesmo matar. Então aqui são características do fascismo e são características do governo Vargas. Em 1939, Getúlio decretou a Lei Orgânica dos Estados e Municípios, criando em cada estado um departamento administrativo, construído de 4 a 10 membros de sua livre escolha, ou seja, interferência do Estado brasileiro nos estados federativos. Os governadores não teriam total autonomia. Outras estratégias de Vargas, gente, para tentar colocar ele na memória do povo brasileiro, na história do Brasil, e legitimar o seu poder naquele momento, né? Destaque aqui para o programa radiofônico Hora do Brasil, aperfeiçoamento aqui do departamento de propaganda, um departamento que tinha como objetivo vender a imagem do Getúlio Vargas, organizar festa, bora dar festa para o povo, para o pobre, que assim eles esquecem os problemas sociais. Isso é muito comum até hoje. Aqui vai organizar uma rádio nacional, né, um órgão de imprensa exclusivo para defender os seus princípios, né, ali frente à sociedade brasileira. Hoje nós temos muito pelo Brasil a TV Cultura, né, que faz isso, e também criou aqui uma revista, né, com vários intelectuais importantes defendendo as mesmas ideologias do governo Vargas, inclusive com muitos modernistas fazendo parte. Como eu falei para vocês, os integralistas, eles queriam fazer parte do governo Vargas, mas sempre foi negado essa participação. E aí uma galera foi lá tentar tirar o Vargas na bala. E Vargas reagiu com bala também. Então aqui foi uma intentona integralista. Tá? Eles já estavam cansados de esperar a amizade de Vargas. Plínio Salgado surpreendeu-se com a omissão de qualquer referência aos integralistas no discurso do presidente em 10 de novembro. Mas no dia 15, Vargas foi novamente saudado pelos camisas verdes, como eram chamados os integralistas. Sua primeira aparição pública após a instalação do Estado Novo. Vargas não tinha a intenção de partilhar o poder com os integralistas. E aí eles ficaram com caras de pateta. Piorou. Vargas decretou oficialmente a dissolução dos partidos políticos, atingindo inclusive a A e B. Nos primeiros meses de 1938, o governo Vargas reprimiu com vigor as atividades integralistas, dissolvendo seus núcleos e proibindo sua propaganda. E aí eles foram para cima de Vargas, né? Em março, houve a primeira tentativa de golpe chefiada pelo médico Belmiro Valverde no DF, no Rio de Janeiro. Não deu certo. Em maio de 1938, os integralistas tentaram um novo golpe, com um ataque ao Palácio Guanabara, residência de Vargas e sua família. O assalto ao Palácio Presidencial foi empreendido por Severo Fournier. Aqui não teve a participação do Plínio Salgado, tá? Após 5 horas, com a chegada de reforços, até hoje, gente, a gente não sabe por que esses reforços demoraram 5 horas para chegar lá no Palácio Guanabara. A se renderem, 7 rebeldes foram fuzilados no jardim do palácio. Morreram 8, se não me falha a memória, tá aqui, ó, 8 cadáveres. Né? Após a fracassada tentativa de golpe, cerca de 1.500 integralistas foram presos só no Rio de Janeiro. E aí foi o fim do integralismo. Então Vargas não aceitava a oposição. Ele queria que todo mundo fosse pateta e ficasse beijando a mão dele. E ele investia pesado isso na propaganda através do DIP, né? Do Departamento de Imprensa e Propaganda. Então era muita festa aqui no campo do Vasco da Gama e no campo do Pacaembu, em São Paulo. Vargas mandou organizar a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas, que nada mais é do que a organização em artigo por artigo das leis trabalhistas, uma vez que elas estavam todas separadas em vários e vários anos, e aí ficou tudo bonitinho dentro de um livrinho. Em maio de 1943, representou a reunião e sistematização da vasta legislação trabalhista produzida no país desde 1930. Revolução, tu já sabe que não foi uma revolução de fato. Introduziu também novos direitos e regulamentações trabalhistas, até então inexistentes. Tratou minuciosamente da relação entre patrões e empregados. Vargas sempre tentava interferir nisso. E estabeleceu regras referentes aos horários a serem cumpridos pelos trabalhadores,
condição de segurança e até mesmo, olha que bacana, aqui é ponto positivo, tá? Higiene dos locais de trabalho. Então a gente não pode trabalhar em qualquer lugar sujo, escuro, fétido. Existe uma legislação para nos defender. A anotação dos contratos de trabalho deveria ser feita na carteira de trabalho. Isso está sendo deixado de lado, né? Então a CLT, gente, 43, tá? Mais uma questão trabalhista da era Vargas.